Os dias atuais têm trazido muitas vozes. Essa frase não é minha, não, é do pastor Jaime de Amorim, aqui da Igreja da Graça, sede de São Paulo, a equipe da qual eu faço parte, né? E ele fala, hoje em dia você tem acesso a muitas vozes. Eu acrescentaria muito barulho, né? Muita intromissão, muita gente dando palpite, dando opiniões, fazendo comentários, alguns até bem nocivos, bem hostis. São tempos modernos, eu diria assim, bem difíceis para você se isolar dessa barulheira toda à sua volta e aí começar a selecionar aquilo que você vai armazenar dentro de si. E tem horas que o silêncio é vital e sabendo disso, Deus providencia esses momentos de silêncio. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus. É uma alegria muito grande ter você aí do outro lado. E de que lugar você esteja, ou no Brasil, no mundo, que a bênção do Senhor te alcance, que a voz do Senhor seja uma voz realmente poderosa, como diz o salmista, a voz do Senhor. Ela é poderosa, foi por meio dessa voz que tudo que você vê à sua volta foi criado. Tudo começou com haja luz, né? A voz do Senhor, ela cria, ela transforma, ela restaura. E eu abri esse nosso encontro de hoje falando sobre as muitas vozes que não nos ajudam, não criam nada. Na verdade, criam sim, mas criam confusão na nossa mente, né? Esse é o nosso comportamento de fé, onde pegamos algo do comportamento humano e trazemos para a ótica da Palavra de Deus. E hoje vamos falar desse tipo de comportamento dos dias atuais. Muitas vozes, muitos palpites, muitas opiniões, muitos eu acho, muitos eu discordo, muitos eu penso diferente, quando na verdade a voz que é necessária para a nossa alma, para a nossa mente se manter saudável, né? Protegida inclusive de comentários nocivos, hostis, agressivos, humilhantes. Nossa, a gente vê muito isso. Parece que o ser humano está desaprendendo a conviver. Ele se baseia ali no fato de estar numa plataforma digital, tem um perfil, ele acha que ele pode sair por aí atirando as suas opiniões, os seus comentários pesados, agressivos, né? Alguns até incrédulos. E às vezes são comentários incrédulos partindo de pessoas que se dizem crentes. Tem horas que a gente tem que se afastar de tudo isso. Deus, muitas das vezes, nos leva ao silêncio, à solitude, você estar só, não você estar solitário. É você estar só com você mesmo, sem nenhum problema, para que você possa ouvir a verdadeira voz do Senhor. E sabe quem fazia isso de vez em quando? O próprio Senhor Jesus. Vamos lá no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 5 e o versículo é o 16. Lembrando que eu estou lendo na edição NVI. Diz assim o texto: Jesus, olha, eu estou falando do Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado entre nós. Ele, o Senhor Deus e o Espírito Santo formam uma única pessoa, né? Jesus é Deus, que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz, né, lá no Evangelho de João, que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele se fez carne, ele se tornou nas características, limitações do ser humano. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. Esse Jesus, nosso querido Senhor Jesus, olha o que diz. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Ele saía do meio daquele alvoroço todo. Tenta imaginar a figura do Senhor Jesus no meio de 5.000 pessoas. Era a multidão que o acompanhava. Lembra lá do milagre da multiplicação dos pães? Só de homens, né? Sexo masculino, eram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, era muita gente. Era muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. E ele era cercado
pelos seus 12 apóstolos, que também cada um tinha ali as suas características. Uma das mais marcantes era a de Pedro. Pedro era assim meio impulsivo, né? Tanto que quando Jesus foi preso, o que o Pedro faz? Vai lá e corta a orelha do soldado, né? Mesmo andando com Jesus, ouvindo o doce som da sua voz o tempo todo, ele ainda assim era dominado pelos seus impulsos. Na verdade, ainda não havia sido realizado ali o novo nascimento, né? Precisava Jesus morrer para que esse novo nascimento fosse possível. E antes da gente continuar, quero te convidar para me seguir lá no YouTube. Meu canal é o Mirtes Bernardes. Você se inscrevendo, deixando ali um comentário, o YouTube mesmo vai começar a divulgar esse tipo de conteúdo para outras pessoas. Isso vai ajudar muita gente, tá? Deixa um comentário lá. Se você já precisou se retirar também, ficar sozinho com você e seus pensamentos, para pôr aí a mente em ordem, comenta lá, vai ajudar muita gente nisso. Mas voltando aqui, olha, o Senhor Jesus, ele se afastava dessas muitas vozes. Tinha vozes que eram elogiosas, né? Oh, tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Mas tinha muitas vozes, principalmente daqueles religiosos da época, que só criticava, só ficava querendo fazer ali pegadinha com ele. Então era necessário Jesus se retirar para lugares em silêncio, sem ninguém falando nada, para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor, orar ao Senhor, se fortalecer no Senhor. E a gente está falando de Jesus, que dirá nós, né? Pessoas comuns. Olha o que o salmista fala, lá no Salmo 46, o versículo é o 10. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Tem palavra, tem versão, melhor dizendo, que diz assim, aquietai-vos. Pare aí com esse falatório, eu acho isso, eu acho aquilo, ó Deus, ó vida, ó céus, ó dor. É uma lamúria o tempo todo, é um vitimismo, ó, minha vida é difícil, ó, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade. Sim, meu caro, minha cara, a vida é difícil para todos, só a própria pessoa sabe onde o sapato aperta. Às vezes a pessoa tem muita riqueza, mas ela tem uma perturbação na alma, que ela não tem sossego, né? Às vezes ela tem uma perturbação espiritual, ela vê coisas, ela ouve coisas, olha, que sofrimento. Então nem tudo se resolve com riqueza, com prestígio, com fama, não. Às vezes a riqueza, o prestígio e a fama, na vida de alguns, vai se tornar um verdadeiro inferno. Então não é essa agitação toda que vai fazer você resolver nada. Tem hora que você tem que se aquietar, sentar, aquietar, né? Boca fechada e começar a ouvir a voz poderosa do Senhor. Mas, pastora Mirtes, eu vou ouvir vozes. A voz do Senhor se manifesta onde, gente? Na sua palavra. Você ouve a voz do Senhor quando você medita na palavra de Deus. Quando você ouve um louvor baseado na palavra de Deus. Quando você ouve uma pregação explicando a palavra de Deus. Quando você ouve, presencia um milagre, você está ouvindo a palavra de Deus. Quando você ouve o testemunho de alguém, você ali também está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, essencialmente, é a voz do Senhor. Olha o que diz aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de suave sussurro. Que versículo é esse? O profeta Elias, ele caminhou 40 dias, 40 noites, e até que ele teve um encontro real com Deus. E aí Deus foi mostrar para ele que ele não falava só nas coisas estrondosas. Às vezes ele falava no sussurro. Você precisa estar atento ao volume da voz do Senhor, ao som suave da voz do Senhor. E peça a Ele direção, para você poder distinguir a doce voz. Para isso você precisa ser ovelha, viu?
A ovelha ouve a voz do pastor. Se você não é ovelha, você não vai ouvir. Para ser ovelha, precisa aceitar Jesus. Então vamos orar? Oh Deus maravilhoso, realmente estamos numa fase da humanidade onde há muito barulho, onde há muito grito, onde há muita disputa, guerras mesmo, até as militares lá que a gente sempre via nos filmes, elas têm acontecido, mas o Senhor disse que isso viria nos últimos tempos, né? Rumores de guerra, nação contra nação. Mas existe a guerra de informação ou de desinformação, existem guerras de argumentos, né? Lugares de fala, onde as pessoas ficam ali com as suas muitas vozes e opiniões só tumultuando a vida delas próprias e dos outros que estão seguindo. Meu Deus, ensina-nos a buscar esse silêncio, essa solitude, esse afastamento dessa barulheira social da qual as mídias sociais acabam nos colocando. Mas ela não é ruim, a mídia social. Ruim é o que se publica nela muitas das vezes. Então ensina-nos, ó Deus, dá discernimento para a gente sobre o que publicar e sobre o que acompanhar. Meu Deus, nós queremos, como ovelhas do Senhor, distinguir o doce som da sua voz. É ela que nos leva às águas tranquilas. Pai, abençoe esse que está nos assistindo, que ele possa ter um encontro real com Jesus. Se ele ainda não recebeu Jesus em sua vida, que hoje seja o dia dele entrar no aprisco do Senhor, se tornando ovelha do seu pasto. Meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, tem hora que tem que desligar tudo, pessoal. Tem que desligar celular, tem que desligar televisão, tem que desligar a falação dos vizinhos, da família, do trabalho. Tem hora que você tem que se afastar dessa barulheira social para que você possa até ouvir o sussurro agradável e poderoso do Senhor. Ficamos por aqui. E até o nosso próximo encontro.